Olá, bem-vindo a esse tópico sobre estratégia de precificação. Agora que você já viu o tópico anterior com aquela introdução, nós podemos avançar e conversar especificamente sobre estratégia de precificação. Bora lá? Então, para você seguir esse caminho e ter uma estratégia de precificação, a gente tem alguns elementos aqui que você precisa entender, que você precisa conhecer. O primeiro deles é conhecer os custos fixos e variáveis do seu negócio. Por isso, no tópico anterior, a gente falou sobre aquelas várias ferramentas e controles das finanças da sua empresa. Agora que você tem essa base com a maioria daqueles controles, a partir dessa base você pode avançar e efetivamente fazer uma precificação mais correta do teu produto ou serviço. Entendendo os custos fixos e variáveis, você precisa escolher uma metodologia de precificação. Nós temos a metodologia chamada Markup, mas aqui, nesse módulo, nós vamos tratar da metodologia chamada margem de contribuição. Então, nós vamos ensinar o conceito, como que você calcula, e escolhemos essa metodologia de margem de contribuição por entender que ela é mais abrangente e se adapta melhor à maioria dos casos das operações que a gente tem aí no mercado. Mas saibam também que existem outras metodologias como o Markup. Aí vamos calcular efetivamente o preço de venda e encontrar o ponto de equilíbrio da sua operação. É importante que você saiba quanto no mês você tem que faturar para encontrar o 0 a 0. A partir daquele ponto para cima, você vai ter lucro dentro da operação. Vamos dar uma olhadinha, pessoal? Então, dentro das estratégias de precificação, vocês que estão trabalhando com e-commerce, com marketplace, sabem que a guerra, o jogo é diário. E quem vai vencer essa guerra é aquele que consegue vender mais e melhor. E aqui já chama um ponto de atenção, é vender mais. Então, não é só faturar, é vender melhor também, no final do mês. Você tem que olhar se as margens estão saudáveis. A gente vê algumas pessoas, alguns empreendedores vendendo, mas com margens muito mínimas. E aí ele olha aquele número de faturamento e é uma visão ilusória ali, porque não basta só faturar. Tem que ver o que sobra no final do mês, como é que estão as suas margens. Então, olhem os dois aspectos, faturamento sim, ok, mas se você está vendendo bem, se você está vendendo de forma saudável, vender melhor com boa margem. Às vezes você tem lá o produto A e o produto B o preço de venda dele até pode ser de repente menor, mas muitas vezes a margem dele é maior do que o produto A. Então o produto A, por ter um ticket maior, ele vai te trazer mais receita, mais faturamento, mas a margem, o que sobra dele no final do mês é menor. Então será que não faria muito sentido eu investir um pouco mais no produto B, em estratégias comerciais para angariar mais as vendas dele? Embora o ticket dele seja menor, ele está me trazendo uma margem melhor. Esse tipo de análise que vocês precisam fazer. Bom, então, para ganhar esse jogo, para ganhar essa guerra diária, é necessário que você acerte muito bem, você acerte em cheio o preço, a questão da precificação do seu produto. Então, definir esse preço ideal de venda do produto, estamos falando de produto, mas pode ser produto e serviço, é a maior dúvida, é a dúvida mais comum entre os vendedores, entre os empreendedores, entre os responsáveis aqui de e-commerce e de marketplace. Afinal das contas, o valor que você cobra pelo seu produto, ele tem que cobrir tanto os custos fixos como os custos variáveis, e ainda lá no final do período, no final do mês, tem que sobrar lucro. Esse é o nosso objetivo. Então, tudo isso parece uma matemática muito fácil, mas existem nuances, existem coisas ali que a gente precisa entender. Uma base bem importante é aquilo que a gente conversou no tópico anterior, ter aqueles controles mínimos financeiros lá do seu negócio. E agora, entender as metodologias de precificação, particularmente a margem de contribuição, que é o que a gente vai abordar aqui. Antes de entrar no cálculo da margem de contribuição, da metodologia de precificação efetivamente dita, você precisa ter uma clareza muito grande do que são custos fixos e custos variáveis. E é isso que a gente vai fazer neste momento aqui. Bora lá? Então vamos começar pelos custos fixos, um pouco mais fácil de entender. Então, o custo fixo ele vai estar ligado, ele vai ter uma relação direta a manter a sua operação ativa, a manter a sua empresa, a sua operação de marketplace ativa todo mês ali. Então, você vai relacionar o custo fixo com a seguinte ideia. Mesmo que naquele mês, ou qualquer mês, eu tenha 0 de vendas, 0 de faturamento,
se aquele custo existir, né, mesmo eu tendo zero de vendas, esse custo será um custo fixo. Pense comigo, né? Então são todos os custos relacionados a manter nossa operação ativa, e aqui tem alguns exemplos. Vamos pensar assim, a contabilidade, o valor que você paga para o seu contador, né? Se nesse mês que a gente está, você não fizer uma única venda, tiver zero de receita, você vai ter que pagar o seu contador? Vai ter que pagar a mensalidade do contador? Vai ter que pagar. Né? Luz, água, aluguel, telefone, PTU, né? O Prolabor, que é o teu salário de empreendedor, né? O sistema, os softwares que você tem, né? Gastos que você tem ali. Né? Então, se esse gasto, você mesmo não tendo nenhuma receita dentro do mês, você tiver que pagar, todos esses gastos aqui serão custos fixos, né? Porque ele precisa ser pago para manter a sua operação ativa. Né? Então, não teve faturamento, mas teve esse custo, a gente vai caracterizar ele como custo fixo. Né? A energia elétrica, todo mês eu vou ter que pagar. Senão, vai ser cortado. Né? Então, teve venda ou não teve venda, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar aluguel, tem que pagar o salário dos funcionários, tem que pagar os seus benefícios, né? Vale transporte, vale alimentação, se ele tiver. Né? O teu Prolabor, eventualmente, tem mês que você vai fazer uma retirada menor, maior, pode ser que até tenha mês que você nem tenha Prolabor. Né? Independente disso, é a relação com vendas. Né? Você teve 0 vendas ou teve R$1 milhão em vendas, você vai ter o Prolabor lá. E ele é um custo da operação ativa. Né? Então, caracteriza como um custo fixo. O sistema, vamos pensar, por exemplo, no teu ERP. Nesse mês, se teve 0 de venda, teve 10 vendas, 100 vendas, 1 milhão de vendas, não interessa. Você vai ter que pagar o ERP mesmo tendo 0 vendas. Aí caracteriza como custo fixo. Espero que com essa explanação e atrelando a manter a sua operação ativa, você sempre consiga interpretar se aquilo é um custo fixo ou não. Bom, vamos ver o contraposto do custo fixo, que é justamente o custo variável. Né? Então, os custos variáveis serão aqueles custos, aqui que está a chave, né, relacionados com a quantidade de vendas e produção. Então, aqui tem alguns exemplos. Pense comigo, ali tem o exemplo da embalagem. Né? Então, no mês ali, se você vender 10, você vai pagar o custo de 10 embalagens. Se você vender 100, o custo vai ser variável a 100 embalagens, a 100 vendas. Né? Se você vender 0 no mês, você vai ter custo de embalagem? Não, se você vender 0, não vai ter o que embalar, não vai ter o que mandar. Né? Então, não tem. Por isso que ele é um custo variável, porque ele vai estar atrelado com a quantidade que você vendeu ou produziu. A mesma coisa para os outros exemplos aqui. Ó. O primeiro ali, ó, custo de compra, ou então, se você produz internamente, o custo de confecção do produto. Né? Vamos pensar custo de compra, aquele custo, né, o valor que se paga para o teu fornecedor, comprou o produto, para revender se paga esse montante para o teu fornecedor. Então, se você vendeu no mês 50, vai ser um custo variável X. Se você vendeu 100, vai ser um custo 2x. Então, esse custo é variável de acordo com a quantidade de vendas que você fez naquele mês. Se você vender 0, né, você não teve venda. Então, em tese, não vai ter. Comissão, a mesma coisa. Imposto. Se você vendeu 0 no mês, você vai pagar algum imposto para o governo? Não vai ter o que calcular. Né? Se você tiver no Simples, tem regime tributário que até vai ter algum imposto lá mesmo você tendo prejuízo, tá? Mas não é o caso, aqui estou falando em linhas gerais. Tá? Então ele vai ser, esse imposto aqui, se você vender 5 mil, vai ser X de imposto. Se você vender 10 mil, vai ser 2x de imposto. Então esse imposto ele vai variar, por isso do custo variável, vai variar de acordo com a quantidade, a receita que você teve nas vendas aqui. Então todo valor que você atrelar com a quantidade de vendas, né, você aumenta ou diminui a quantidade de vendas, esse custo aumenta ou diminui, você vai caracterizar ele como um custo variável, ok? Então, temos os custos fixos, aquele custo que você vai manter a tua operação, tenha venda ou não tenha venda, e os custos variáveis, que vai estar atrelado com a quantidade que você vender dentro do determinado período, ok? Então, custos fixos e custos variáveis. Bom, agora que sabemos, eu não vou entrar no mérito aqui, gente, se é gasto, se é despesa, se é custo, para não complicar mais a cabeça de vocês. Vou ficar em custo fixo ou variável, que já vai ser suficiente para vocês entenderem os próximos elementos aqui. Mas dentro da contabilidade,
a gente tem outras subdivisões lá, se é um gasto, se é uma despesa, né? Vou ficar em custos fixos ou variáveis para facilitar aqui a vida de vocês, tá? Bom, entendendo então o que são custos fixos e variáveis e partindo do pressuposto que você tem um controle efetivo desses custos fixos e variáveis ali dentro da sua empresa, então nós podemos elaborar a metodologia de precificação que a gente chama margem de contribuição. Tem uma fórmula aqui que eu vou apresentar para vocês, mas antes disso, vou tentar explicar aqui por que chama margem de contribuição essa metodologia. Vamos procurar entender isso dividindo em duas partes aqui. Bom, margem de contribuição. Por que margem? Chamamos de margem porque é exatamente a diferença, então uma conta de menos aqui, né? É a diferença entre o valor de venda, então a receita que você tem, menos os valores das despesas e dos custos específicos desta venda. E chama contribuição porque representa em quanto o valor das vendas contribui para o pagamento das despesas fixas e também para gerar lucro. Beleza? Vamos tentar entender um pouquinho a fórmula aqui da margem de contribuição. Aqui embaixo, em azul e amarelo, está a fórmula, como é que faz para calcular a margem de contribuição. Então, ela vai ser o valor de vendas. O que é o valor de vendas? É a tua receita ali do período que você está vendo, ou de um produto, se você estiver calculando a margem unitária. Mas vamos supor que são as vendas num determinado espaço de tempo, vamos supor um mês, você pega lá a receita total, o faturamento, e é o que vai ser colocado ali no valor das vendas, menos custos e despesas variáveis daquele período. Então você vai pegar a receita e vai diminuir os custos e despesas variáveis desse período. Então está falando de custos e despesas variáveis. Então já te alerto que ele não vai entrar no cálculo, isso aqui, ó, custo fixo, não está no cálculo da margem de contribuição custo fixo. Aqueles custos que você tem ali no mês para manter a tua operação ativa, se você teve ou não teve vendas. Então, na margem de contribuição, não contempla o custo fixo, tá bom? Então, calculou a margem, né? Mas o que contempla, então? Esses custos variáveis aqui, ó. Custo que você pagou para o teu fornecedor, embalagem, frete, comissão do marketplace, comissão do teu vendedor, entra tudo aqui. Imposto, desconto, né? Então, ele vai trabalhar com os custos e despesas variáveis. Pega a tua receita, tira esses custos e despesas variáveis, que agora você já sabe o que são, todos esses exemplos aqui dessa tela, você vai chegar num valor. Esse valor X que você chegou é a sua margem de contribuição. Essa margem de contribuição que sobrou, que é o resultado aqui da conta, ela vai servir para quê? Para cobrir os seus custos fixos, que não entrou lá no cálculo, né? Então esse valor X que você chegou vai cobrir os teus custos fixos, tirou os custos fixos, o que sobrou, em tese, vai ser ali o resultado, o teu lucro ou prejuízo. Então, é uma metodologia que vai te proporcionar mostrar a sua margem de contribuição. Por que margem? Porque é a diferença entre vendas menos os valores das despesas e dos custos. Por isso chama margem. Aquele valor que sobrou é a tua margem. E essa margem vai contribuir, contribuição, vai ser o valor que vai contribuir para pagar o quê? O que faltou? Se as despesas e custos variáveis já foram, o que falta pagar? Os custos fixos. Então, essa margem vai contribuir, é isso que sobrou, né? Essa é a margem, ela vai contribuir para pagar os seus custos e despesas fixas e o que sobrar lá no finalzinho vai gerar o lucro, tá? Então, esse é o conceito base da metodologia de margem de contribuição, tá bom, pessoal? Então, tenham clareza disso, né? E aí, agora, nos próximos tópicos, a gente vai fazer exemplos práticos aqui para vocês entenderem como que calcula a margem de contribuição. Claro que você tem que ter todos esses elementos aqui na ponta do lápis, né? Todos os seus custos variáveis, despesas variáveis, custos fixos, para você poder efetivamente fazer isso daqui, tá joia? Vamos lá, então? Até o próximo tópico.